Emprego para pessoas com mais de 50 anos. Será que é possível? Como fazer isso? Esse é um tema espinhoso, muito difícil e não existe uma receita de bolo, aquilo que vai servir para todas as pessoas em todas as carreiras. Por quê? Porque todo mundo tem a sua própria história profissional, todo mundo tem as suas experiências profissionais. Então nem tudo que eu for falar aqui vai servir para você, mas eu sugiro que você veja esse vídeo até o final e você tire dele aquilo que você julgar necessário para o seu momento atual. E lembrando sempre que quem não morre envelhece, esse é um tema muito importante para quem já tem mais de 50 anos, está próximo dessa idade ou tem planos de chegar lá e deseja continuar trabalhando. Olá, caçadores de emprego, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o canal Empregabilidade Máxima, o lugar onde você vai aprender tudo aquilo que você precisa para conseguir emprego, não importa a idade que você tem. Esse é um vídeo longo, então eu separei ele em 3 partes. Primeira parte é o seguinte: como está o cenário atual do mercado de trabalho. Segunda parte, as principais mudanças no mercado de trabalho e carreira nos últimos 25 anos. E a terceira parte é o que você pode fazer para acelerar a sua recolocação caso você tenha mais 50 anos. Como eu sempre digo, converse com quem recruta para não ser enganado. Algumas empresas já entenderam que para elas conseguirem vencer a guerra de talentos, elas vão precisar contratar pessoas com mais de 50 anos. Elas já entenderam que talento não tem idade. Justamente por isso, já existe no mercado de trabalho um grande espaço, está começando a surgir grandes espaços para os profissionais mais 50 anos. E por que as empresas começaram a entender que os profissionais mais 50 anos são as saídas para os negócios, são as saídas para os desafios que elas têm no dia a dia e não importa como está o mercado de trabalho. Os profissionais dessa faixa etária têm uma visão sistêmica mais apurada, eles naturalmente são vistos como os líderes e principalmente eles conseguem tomar decisões com maior maturidade. E é óbvio que isso é uma consequência clara da sua experiência de vida, já por terem passado por muitas situações que profissionais talvez menos experientes, até profissionais mais jovens, ainda não passaram. Afinal de contas, como eu sempre digo, experiência não se ensina, se vive. E é muito interessante a gente começar a perceber que nos últimos 15 anos o número de contratações de profissionais mais 50 anos está crescendo. Agora eu vou trazer para você alguns dados que mostram como o mercado de trabalho está cada vez mais aberto aos profissionais mais 50 e ele vai continuar assim por muito tempo. Em 2006, os profissionais mais 50 anos eram de 4,4 milhões de pessoas e em 2021 passaram para 9,3 milhões, aumento de 110,6%. O levantamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, ligado à Confederação Nacional da Indústria, CNI, a partir de dados da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, que disponibiliza dados sobre o mercado de trabalho para estatísticas. Entre os setores da economia com maior contratação de pessoas com 50 anos ou mais, apareceram comércio, 164%, serviços, 136%, e indústria, 96%. Apenas a indústria, transformação, extrativa mineral, serviço de utilidade pública e construção civil registrou 1,5 milhões de funcionários na faixa etária no ano de 2020. Dados iniciais do censo de 2022 mostram que a taxa brasileira de crescimento populacional caiu pela metade nos últimos 10 anos. Já a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, mais recente, feita em 2021, mostra que o país já tem 56,1% da população com mais de 30 anos. Antes da divulgação dos dados do censo de 2022, as projeções mostravam que até 2040, 57% da força de trabalho terá mais de 45 anos. As informações apenas aceleram o ritmo de chegada dessa transformação. Outro dado que precisa entrar na conta: a expectativa de vida do brasileiro segue crescendo. Nos anos 2000, a esperança de vida ao nascer era de 69,8 anos, hoje em dia é de 77 anos. Viu como o mercado brasileiro começa a entender a necessidade de contratação de pessoas mais 50? Mas aí você me pergunta: poxa, Eduardo, mas eu ainda tenho a impressão de que o mercado não está assim, de que as empresas não estão contratando pessoas com mais de 50 anos. Eu não vejo pessoas com mais de 50 anos trabalhando. Por que será que a gente tem essa impressão? Primeira coisa, existe uma grande chance de você estar certo ou estar certa. O mercado de trabalho, apesar de já entender a necessidade da contratação de pessoas com mais de 50 anos, ele ainda está muito lento, de fato, nessas contratações, quando a gente compara com outras faixas etárias. Por exemplo, programas de trainee, jovem aprendiz e esse tipo de coisa vão reforçando cada vez mais que o mercado ele só se importa com jovens talentos. Mas calma, isso tem uma razão. Existe um tempo para que as empresas comecem a entender de fato, elas comecem a operacionalizar, entender como elas trazem para dentro das suas operações as pessoas mais 50. Trazer uma pessoa mais 50, começar a desenvolver programas, políticas e um modus operandi para comportar esse tipo de público
é diferente. É só você ver, por exemplo, no caso das mulheres, que há muitos e muitos anos estão brigando pela igualdade e só nesse ano conseguiram ter uma equidade salarial. Então, calma, as empresas já entenderam a necessidade e elas estão pouco a pouco se adaptando a isso. Mas é claro que nem tudo são flores. Sabe quais são os principais preconceitos que recrutadores, selecionadores e até gestores têm com profissionais mais 50 anos? Primeiro preconceito é sobre a desatualização. Algumas pessoas acham que as pessoas mais 50 pararam no tempo. Segundo ponto, são pessoas resistentes a mudanças e não vão conseguir se adaptar às eventuais mudanças que o mercado de trabalho está tendo, que as empresas, que os negócios estão tendo. E o terceiro e último ponto, que muitas vezes impede a contratação de profissionais mais 50 anos, é uma crença de que eles têm uma pretensão salarial muito mais alta do que os outros, justamente pela experiência. A gente vem percebendo que esses preconceitos estão caindo dia após dia, mas eu vou ser muito sincero para vocês, eles ainda existem. Então é uma questão de tempo para que as empresas comecem a se organizar de uma maneira generalizada e comecem a incluir talentos mais 50 anos em processos seletivos sem ter esses preconceitos, sem ter esses vieses. Outro ponto que com certeza influencia muito nessa nossa percepção de que não existem pessoas com mais de 50 anos trabalhando, principalmente no mundo corporativo, é que existe uma necessidade do indivíduo se adaptar. Como eu sempre digo, o mundo mudou e a maneira como se busca emprego também. O mercado de trabalho hoje é muito diferente do mercado de trabalho de 20, 30 anos atrás. E aí eu vou trazer para vocês as principais mudanças que aconteceram nesse mercado, talvez nos últimos 20 a 25 anos. São mudanças que elas não aconteceram do dia para a noite. Não foi nenhuma revolução, mas foram mudanças que foram acontecendo todos os dias um pouquinho e basicamente o cenário que nós temos hoje é um cenário futurista quando a gente volta para trás lá nos anos 2000. Vem comigo que eu vou te explicar porque o primeiro deles é muito óbvio. A tecnologia foi a principal responsável pelo mercado de trabalho ter mudado talvez nos últimos 20, 25 anos. Ela trouxe muito mais agilidade, não só para a nossa vida pessoal, não só para o nosso dia a dia, mas também para o nosso trabalho. Por exemplo, não existe mais malote. Se você por um acaso sabe o que é um malote, você pegou, você trabalhou com um malote, você sabe que hoje raramente ele é utilizado. Por quê? Porque os e-mails substituíram os malotes. A comunicação ficou muito mais rápida, ficou muito mais objetiva. A gente perde muito menos tempo nas relações transacionais, nos processos de fluxos administrativos. E, obviamente, isso ia se refletir nos processos seletivos. Antigamente, eu tenho certeza que você já ouviu falar que as pessoas entregavam o currículo nas empresas. Hoje em dia você não faz isso. Hoje em dia você manda o seu currículo para o e-mail do recrutador, você manda o seu currículo para o responsável pela vaga, ou você se cadastra num site, ou você se cadastra diretamente no site da empresa. E quase todo o processo é realizado de uma maneira digital, online e remota. Então a tecnologia modificou muitas coisas, trouxe agilidade. Antigamente você tinha uma série de procedimentos em processos seletivos que eram físicos. A pessoa recebia o currículo de um candidato, fazia a triagem e encaminhava para uma outra pessoa que ia fazer o primeiro contato. E esse contato era feito como? Por telefone. E muitas vezes um telefone residencial, ou seja, o recrutador precisava esperar a pessoa chegar em casa para falar com ela por telefone, ou mandava uma carta para casa dessa pessoa dizendo que havia um interesse da empresa no perfil dela e já agendando uma possível entrevista presencial dali a 3 dias, a uma semana. Você já imaginou como as coisas não demoravam? Claro que isso tinha coisas positivas, como por exemplo, os processos seletivos eram feitos com muito mais cuidado, você tinha esse contato humano que hoje você não tem com a tecnologia. E eu não posso deixar de falar para você que está vendo esse vídeo sobre o LinkedIn, porque o LinkedIn ele não só é um advento da tecnologia, mas ele mudou como os processos seletivos são realizados nos dias de hoje. Agora com o LinkedIn ele tem a chance de conhecer você um pouquinho mais antes de te chamar para uma entrevista de emprego, antes de te colocar no processo seletivo, porque o LinkedIn, antes de tudo, ele é uma rede social, ou seja, ele permite com que você compartilhe suas opiniões, suas visões de mundo, seus principais projetos de carreira, ele permite com que outras pessoas vejam quem são as suas conexões profissionais. E isso já vai dando para o recrutador e para o selecionador algumas peças para ele começar a montar o seu quebra-cabeça, o quebra-cabeça de quem é você no mercado de trabalho e de principalmente como você consegue aportar valor na empresa. E também ele começa, por exemplo, a desvendar se você é quem o seu perfil de LinkedIn diz que você é. Por quê?
O LinkedIn é algo digital onde você consegue fazer as alterações em tempo real, diferente do currículo. Então o LinkedIn ele pode ser modificado, por exemplo, por profissionais que vão adaptando o seu perfil de LinkedIn versus as vagas que eles querem concorrer. Como eu já falei aqui, isso é até inteligente num primeiro momento, num segundo momento não é. Então o LinkedIn ele tem as vantagens e ele tem algumas desvantagens, mas o que eu quero que você não esqueça? Em linhas gerais, o LinkedIn encurtou esse processo, essas etapas do recrutador reconhecer e conhecer você. Então você precisa estar no LinkedIn. Como é um tema recorrente e é uma necessidade real, eu fiz uma playlist que está aqui só com temas sobre o LinkedIn. Para você que nunca ouviu falar, para você que tem preguiça, para você que acha que é difícil, não é nada difícil. Dá uma olhada nessa playlist que eu vou te ensinando como você vai começar a usar o LinkedIn. E diferente de muito pseudo especialista aí que nunca recrutou ninguém, nunca usou o LinkedIn para recrutamento, você não precisa passar o dia inteiro nele. Pelo contrário, você precisa ter o seu perfil atualizado. Como é uma rede social, você precisa ter algumas atividades semanais para mostrar para o mundo que você está vivo, que você está viva e que você está buscando um novo emprego e só. Conceito de carreira. Antes as pessoas ficavam nas empresas a vida inteira, entravam como menores aprendizes e saíam aposentadas. Hoje, um profissional brasileiro troca de emprego em média 10 vezes antes de se aposentar. Antes, as carreiras eram lineares, com estruturas rígidas, com possibilidades de crescimento profissional mais restritas. Nesse modelo, os níveis hierárquicos seguem uma estrutura padronizada. A sequência de cargo que alguém poderá ocupar dentro da organização já é determinada previamente. Hoje, você tem uma infinidade de possibilidades, como carreira em Y, W, carreira não linear e até carreira em nuvem. Todos esses nomes são para dizer que o profissional tem liberdade de aceitação social para decidir o que vai fazer da vida e onde ganhar o pão dele. Não que isso não existisse antes, sempre existiu na verdade, mas era muito difícil alguém conseguir ser próspero na carreira porque não existiam muitas oportunidades. As empresas e os negócios eram muito rígidos nesse aspecto. Então hoje, se você é um profissional mais 50 ou está prestes a se tornar um, você tem toda a liberdade, você tem todo o espaço para você aprender coisas novas, para escolher qual é o seu futuro, para escolher quais são os seus próximos passos profissionais. É o conceito de educação continuada, a coqueluche do momento, o lifelong learning. E não se esqueça, nunca é cedo ou tarde para aprender. Aí você me diz, ok Eduardo, aí você me convenceu, mas por onde eu começo? Por onde eu começo a me reinserir no mercado? Por onde começa esse processo de recolocação profissional, sendo que eu tenho 50 anos ou mais, ou estou muito próximo dos 50 anos? Por onde eu devo começar? Bom, já que você está transferindo para mim a responsabilidade sobre a sua carreira, eu vou te dar aqui algumas dicas que eu sugiro que você siga elas. Lembrando sempre que tudo aquilo que eu falo nos meus vídeos, eles podem ser realizados em separado, mas eles geralmente funcionam muito melhor e muito mais rápido quando eles são feitos juntos. E a primeira dica que eu dou aqui para você é a seguinte: pesquise, principalmente pesquise utilizando a internet. Se você está me vendo, se você está me ouvindo, lembrando que todos os conteúdos que a gente faz para o YouTube, a gente espelha, a gente compartilha no Spotify e nos principais tocadores de podcast. Então, se você, por um acaso, não tem tempo de ver a gente, você com certeza tem tempo de me ouvir. Então, se você está me vendo e está me ouvindo nesse aparelho eletrônico, provavelmente você já tem uma certa proximidade com tecnologia. Você não é um analfabeto digital, você não é um analfabeto tecnológico. O que isso mostra para você? Isso mostra que você consegue muito bem utilizar a internet, principalmente o Google, como se fosse a sua Barça. Para você que é jovem, não é o Barça, é a Barça, que basicamente era uma grande biblioteca, basicamente era uma coleção de livros que as pessoas renovavam todos os anos, justamente para ter fonte de pesquisa, para ter fonte de informação. Então estamos na era da informação, estamos na era da internet. E o que você pode fazer com isso? Você pode começar a pesquisar e principalmente começar a entender como a sua área de atuação passada está nos dias de hoje, quais são as principais tendências, o que está acontecendo no mercado. E não me venha com um papinho do tipo: ai, nada mudou desde que eu me formei. Ai, nada mudou nos últimos 10 anos. É claro que mudou. Então, antes de mais nada, entenda que você precisa dar alguns passos para trás e entender como o seu mercado está, entender como a sua área de atuação está desenhada nos dias de hoje, para justamente você começar a entender aonde você vai aportar valor e principalmente o que você precisa fazer para se atualizar
para você se reinserir no mercado de trabalho. Dica número 2, se antigamente, quando você era jovem, lá em 1723, você precisava ter uma faculdade, você precisava ter um curso superior, você precisava, por exemplo, ter um diploma para mostrar para alguém que você sabia fazer alguma coisa, hoje as coisas mudaram e não é necessariamente assim. É claro que em algumas áreas você vai precisar ter algum tipo de certificado, talvez você tenha que fazer uma nova faculdade, você vai precisar ter um curso superior, mas diferentemente do passado, hoje você começa e você tem a possibilidade de ter contato com essas áreas de conhecimento novas ou velhas através de cursos, através de vídeos, através de podcasts. Você passa a ter contato, você passa a entender, você passa a ter a possibilidade de adquirir informação sem necessariamente ter que pagar por isso, sem necessariamente ter que fazer um curso, ter que fazer uma faculdade ou algo parecido. Então, antes de você colocar problemas na sua cabeça, de você, por exemplo, projetar que você vai ter um custo muito grande e de que talvez você não vá ter tempo para você se atualizar, não é bem assim. Dá alguns passos para trás e começa pesquisando passo a passo. Você não precisa ser um especialista do dia para a noite. Eu te garanto, talvez você não vá conseguir ser, mas você pode começar a ter contato, você pode começar a ter experiências com basicamente tudo aquilo que você deseja de graça, vendo um podcast, vendo um vídeo, comprando um curso talvez baratinho, muitas vezes fazendo um curso de graça. Então antes de você se apegar a essa crença de que talvez você esteja obsoleto, talvez seja muito caro, que vai depender ou que você não tem tempo, não é nada disso. Primeiro pesquise, deguste um pouquinho desse conteúdo, dessa área de conhecimento, e aí, se for o caso, você começa degrau por degrau a se atualizar, a ir consumindo e aí se tornando cada vez mais um conhecedor dessa nova área ou dessa nova atualização da área em que você já trabalhava. Terceira dica é a seguinte, procure por ajuda especializada. O quê? Você acha que todo esse movimento de contratações do mercado mais 50 é por caridade, porque as empresas são boazinhas? É claro que não. No começo desse vídeo eu te trouxe algumas informações, alguns fatos e dados que mostram que o mercado mais 50, mais 60 e provavelmente além vai crescer cada vez mais. Então as empresas precisam ter contatos com pessoas que fazem parte dessas faixas etárias e também vai faltar gente para trabalhar. Então a dica aqui é a seguinte, procure um especialista. Existem empresas que hoje já estão focadas no recrutamento, no desenvolvimento e na capacitação de pessoas com mais 50, mais 60 anos. Duas que eu destaco. Primeira coisa, Mature Jobs. Segundo, Talento Sênior. São empresas que hoje já começam a olhar para o futuro e entenderam que o mercado mais 50, de fato, pode ser uma grande oportunidade e vai ser uma das tendências para o mercado de trabalho. E a quarta e última dica, como eu falei no começo desse vídeo, os principais segmentos que contratam pessoas mais 50, comércio, indústria e serviços, já estão preparados para conduzir processos seletivos com pouco ou nenhum tipo de viés, nenhum tipo de preconceito e principalmente já estão acostumados internamente no tratamento de pessoas mais 50, já tem benefícios ajustados, já tem políticas, procedimentos para esse tipo de público. Então, ao invés de você ficar perdendo tempo muitas vezes em segmentos e até em empresas que você não tem certeza que vão conseguir ou que têm oportunidades para você, foque nesses 3 segmentos que com certeza você vai ter melhor sorte. É importante você se lembrar que o mercado como um todo ainda está engatinhando nessa questão da contratação de profissionais mais 50. Como eu falei ao longo desse vídeo, existem uma série de preconceitos, uma série de vieses inconscientes e até conscientes sobre a contratação de profissionais mais 50 e mais 60, mas as empresas estão mudando. Então você precisa ter paciência. Enquanto esse mercado não muda como um todo, você vai focar a sua busca nesses segmentos que já estão preparados e eles querem contar com profissionais mais 50 entre os seus colaboradores. Na descrição desse vídeo eu vou deixar alguns links sobre as informações que eu trouxe ao longo desse vídeo. Se você tiver algum comentário, por favor, deixa lá que eu vou ficar muito feliz de te responder. Como eu sempre digo, muito obrigado pela sua audiência e não seja enganado, converse com quem recruta. Até a semana que vem.